Olá pessoal, tudo bem? Aqui é César Babler que está falando. Eu estou aqui para corrigir o exame 28 da OAB, Direito Administrativo, prova branca. Foi aplicado em 17 de março, agora de 2019. Vamos lá. Questão 27, lembrando, prova branca. Questão 27. O município Sigma pretende realizar obra de restauração de uma praça e instalar brinquedos fixos de madeira para o lazer das crianças. A obra foi orçada em R$100 mil, razão pela qual o ente federativo optou pela modalidade convite, remetendo o respectivo instrumento convocatório para 3 sociedades cadastradas junto ao registro pertinente e para uma quarta não cadastrada. Além disso, a carta convite foi afixada em local apropriado para o conhecimento dos demais interessados. Na sessão de julgamento, compareceram apenas 2 convidadas, certo que a Sociedade Alfa apresentou a melhor proposta e preencheu os requisitos para habilitação. Diante da situação hipotética, assinale a correta. Vejam, é uma questão de licitações, o tema é modalidade convite. Percebam que foi feita uma modalidade, uma licitação, valor de R$100 mil, esse ponto é importante, vamos realçar isso. E convite é a modalidade convite, isso é importante. Remetendo o respectivo a 3 sociedades cadastradas junto ao registro. Então, 3 cadastradas e mais uma não cadastrada. Vamos lá. E uma quarta não cadastrada. Então, esses são os pontos importantes da questão aqui para você ir percebendo. Na sessão de julgamento compareceram apenas 2 convidadas. Vejam, a lei de licitação, o convite nesse valor tudo bem, né? Porque para engenharia até 330 mil e para outro serviço até 176 mil, tudo está dentro da modalidade convite. Outro ponto importante, o número de empresas, o número mínimo de licitantes para serem convidados é 3, então foi respeitado isso, mas só compareceram menos. Vamos lá. Letra A. O município Sigma não poderia ter usado a modalidade de convite. Poderia e utilizou, então não poderia estar errado. A licitação é inválida, pois o resumo do instrumento convocatório deveria ser publicado em jornal de circulação. Não, tem que ser afixado em local apropriado, mesmo conforme a lei. A lei fala assim, afixada em local apropriado. Então está correto. C. Se o município não justificar a presença de apenas 2 licitantes, diante da existência de limitações de mercado ou pelo desinteresse de convidados, que no caso teve, deverá repetir o convite, certo? Então, no caso de comparecerem menos licitantes, tem que haver justificativa do ente público para que a licitação permaneça. Senão, ele deve repetir o convite. Artigo 22, parágrafo 7º da Lei de Licitações. Letra D. Não é cabível realizar o convite de cidades que não estejam cadastradas. É cabível sim, o convite pode ser feito tanto para cadastrada quanto para não cadastradas. Tá? Então, questão 27, letra C, é o gabarito. Questão 28. Sávio, servidor federal, frustrado com a ineficiência da repartição em que trabalha, passou a faltar ao serviço. A administração, após constatar que Sávio acumulou 60 dias de ausência nos últimos 12 meses, o nome disso é inassiduidade habitual, instaurou o PAD para apurar a conduta do servidor. Tendo como premissa esse caso concreto, assinale correto. Vamos lá. O processo administrativo disciplinar será submetido a um rito ou um procedimento sumário, mais simples e célere, composto pelas fases de instauração, instrução sumária, indiciação, defesa, relatório e julgamento. Perfeito. Letra A é o gabarito. O processo sumário ele é mais rápido que os outros. O PAD comum demora 60 mais 60 mais 20 para acabar. Então, 140 dias. O PAD sumário, 30 mais 15 mais 5, conforme a lei, o que daria 50 dias, por isso que é sumário. E ele só serve para, guardem bem isso, inassiduidade habitual, que é o caso da questão, abandono de cargo ou acúmulo indevido de funções, ou acúmulo indevido de cargos, tá? São as 3 hipóteses em que cabe o PAD sumário. Questão 29. O governo do estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com a despesa,
O Estado quer publicar um edital para concessão da estrada, com fundamento na Lei de Concessões, cabendo ao concessionário a execução também das obras. Tudo bem. Vamos lá. Então, o tema aqui é serviço público, concessão do serviço público. Então, vamos lá. Assinale a correta. Vamos para a correta. O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita, como publicidade, etc., além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade da tarifa, reduzindo a tarifa paga pelo usuário, no caso, por exemplo, pedágio. Perfeito, a letra A é o gabarito. Então vejam, nesse caso, no edital de concessão, é possível que se preveja uma fonte de receita alternativa. A lei de concessões prevê, artigo 11 da lei prevê isso, fonte alternativa. E ela garante que a tarifa acabe reduzindo seu valor, né? A letra B está errada, que fala que um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado pelo poder concedente. Não, a concessionária tem que sempre ser pessoa jurídica, não pode ser pessoa física, né? Então isso está errado. A concessão pode ser feita mediante licitação da modalidade de tomada de preço? Não, a concessão é sempre feita em concorrência. E aí, continuando, o poder concedente não poderá exigir no edital garantia do concessionário? Poderá exigir garantia sim, os contratos podem ter garantias, então a letra B, a letra C e D estão erradas, a letra A é o gabarito, a gente já tinha falado sobre isso. Questão 30, vamos lá. A União celebrou convênio com o município Alfa para a implantação de um sistema de esgotamento sanitário. O convênio federal repassou recursos ao ente local, ficando o município encarregado da licitação e da contratação da sociedade empresária responsável pelas obras. Após um certame conturbado, cercado de denúncias de favorecimento e conduzido sob a estreita supervisão do prefeito, sagrou-se vencedora a empresa Vale Tudo Ltda. Em escutas telefônicas devidamente autorizadas pelo judiciário, comprovou-se o direcionamento da licitação. Então vamos lá. Direcionamento da licitação. Para favorecer a empresa Vale Tudo Limitada, que tem como sócio filho do prefeito do município Alfa. Tendo sido feita a perícia no orçamento, identificou-se superfaturamento no preço contratado. Beleza. Com base na situação narrada, assinale a correta. Letra A. Não compete ao TCU fiscalizar o emprego dos recursos. Se foi a União que mandou o recurso, compete a ele sim fazer isso. Então não compete, está errado. O direcionamento, letra B. O direcionamento da licitação constitui hipótese de frustração da licitude de certame, configurando ato de improbidade que atenta contra princípio. Atenta contra princípio não, a gente vai ver daqui a pouco que essa conduta é uma conduta que importa em lesão ao erário, né? Ele frustrou a licitação. C. Apenas agente público está sujeito. Não. Olha, vejam, nem continuem lendo, hein? Quando eu vejo a palavra apenas agente público está sujeito à improbidade, não. Particular também. Logo, letra D. Por se tratar de ato de improbidade que causou prejuízo ao erário, os agentes públicos envolvidos e a sociedade empresária Vale Tudo estão sujeitos ao integral ressarcimento do dano, sem prejuízo de outras medidas como a proibição de contra-ataque, o poder público receber benefícios fiscais por prazo determinado. Beleza, perfeito. Ele nem falou a modalidade, mas a modalidade praticada aqui foi lesão ao erário, tá? A possibilidade do particular praticar improbidade é importante vocês guardarem. E quando se frustra a licitação, se está lesando o erário, deixando de comprar por um preço mais acessível. Beleza? Lembrando os artigos para vocês estudarem sobre essa questão, artigo 3º e artigo 10 da Lei de Improbidade, Lei 842992. Fechou? Próxima questão, questão de número 31. Os analistas de infraestrutura de um ministério ocupantes de cargo efetivo pleiteiam há algum tempo uma completa reestruturação na carreira, com o aumento dos cargos e de remunerações. Recentemente, a negociação com o governo federal esfriou, dado o cenário da crise fiscal severa. Por força da retomada das negociações, a categoria profissional decidiu entrar em greve. Vejam, servidor público fazendo greve. Servidor público fazendo greve, ocupante de cargo efetivo. São servidores estatutários. Beleza. Mantendo em funcionamento apenas os serviços essenciais. Com base na hipótese apresentada, isso não é correto. Vamos lá. Qual é a justiça competente para julgar servidor estatutário que faz greve? Justiça comum e não a justiça do trabalho. Guardem bem isso. Justiça comum e não trabalho. Como são servidores federais, porque estão no ministério, a justiça é comum federal.
Então vamos começar a ler os enunciados. Compete, letra A, à Justiça Comum Federal e não à trabalhista, julgar a abusividade da greve dos analistas de visito. Perfeito. Letra A já é o gabarito da nossa questão. Achamos rapidamente o gabarito. Letra A. Letra B. A administração não poderá, em nenhuma hipótese, fazer desconto. Pode. Se a greve foi lícita, ela pode fazer o desconto. O direito de greve dos servidores civis não está regulamentado em lei, o que impede o exercício do tal direito. Não impede, não, porque eles podem fazer mandado de injunção, né? E fazem. D. O direito de greve é constitucionalmente assegurado a todas as categorias, inclusive militares. Não, militar não pode fazer greve nem ter sindicato, tá? Então, lembrando, isso é uma questão de jurisprudência do STF, né? Essa questão da greve e da competência jurisdicional, também é uma questão que se perpassa pelo processo civil, beleza? Vamos lá, questão e última 32. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública. Então, o tema é intervenção na propriedade, desapropriação, com o objetivo de construir um hospital, o que incluiu o imóvel de ano. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Então, beleza, não teve discussão. Após o início das obras, foi constatada necessidade de maior urgência de instalação de uma creche. Vejam, era para ser hospital e acabou virando creche na mesma localidade, de modo que o município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo erigida. Ana se arrependeu do acordo com o poder público. Diante da situação hipotética, na qualidade de advogado, a assinale correta. Vejam, é um exemplo de predestinação lícita, desviou a finalidade para o bem público, continuou sendo bem público, não cabendo a Ana nenhuma medida judicial, né? Vamos lá. Letra A. Ana deverá ajuizar a ação de retrocessão do imóvel. Não tem esse poder. B. Cabe a Ana buscar anulação do acordo. Não dá para buscar anulação porque não teve desvio de finalidade para a privada. C. O ordenamento jurídico não autoriza que a Ana impugne a desapropriação amigável acordada com o município, porque a nova destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público, havendo predestinação lícita. Perfeito. Letra C, novamente, é nosso gabarito. E letra D, só para fechar, Ana deverá ajuizar a ação indenizatória em face do ente federativo com base na desapropriação indireta. Nada a ver, desapropriação indireta é quando há esbulho, não é o caso daqui da questão, tá bom? Então, fechou, fiz uma revisão rápida das questões, para vocês que estão estudando aí para as futuras provas, vai ser útil e para fim de estudo, tá bom? Nos vemos nas aulas e nos vemos nas lives, Instagram e etc. Lembrando meu Instagram, @CesarBabler, e YouTube, vocês estão vendo esse vídeo, óbvio. É isso. Um abraço a todos e boa sorte e sucesso.